No vídeo de hoje eu quero falar sobre o preço do Bitcoin que caiu aí abaixo dos 112 mil dólares. No momento que eu estou gravando esse vídeo está em 111 mil dólares, então um grande dia para quem queria satoshis mais baratos aí. Vamos falar sobre tudo isso no vídeo de hoje. Vamos falar também sobre o preço de outros ativos, tem várias coisas interessantes acontecendo. Temos, por exemplo, as ações do Banco do Brasil aí com uma queda de 2% no dia de hoje, mesmo em um dia onde o Ibovespa está praticamente no 0 a 0, certo? Então ele abriu em alta aqui, o Ibovespa está praticamente no 0 a 0, mas a gente tem aí algumas ações no Brasil em específico caindo bastante. Banco do Brasil, vamos falar sobre isso então no vídeo de hoje. Preço do Bitcoin em reais, então muito próximo dos 600 mil reais, com uma queda aí de 2% no dia de hoje. Vamos falar sobre tudo isso no vídeo, então fazer uma atualização clássica e básica sobre o preço de vários ativos e sobre as principais notícias aí da semana. Então lembrando que nós temos nós temos uma parceria com a BIPA. Você pode utilizar o cupom SATOSHI para ganhar até R$100 em Bitcoin. A BIPA é uma exchange aí bem fácil de utilizar, com várias soluções bitcoinheiras, cartão cashback em Bitcoin, soluções da Lightning Network. Então, se você tem interesse, dê uma olhada na descrição desse vídeo com o link e todas as informações. Então, voltando aqui, preço do Bitcoin é 111 mil dólares e caindo. Olha só, quem esperava aí que o preço fosse cair abaixo dos 112 mil dólares, considerando que o mercado, de uma maneira geral, aí não está aí numa queda tão significativa. Na verdade, o SP500, a principal bolsa aí do mundo, o principal índice aí dos Estados Unidos, com uma queda de 0,3% no dia de hoje, então muito pouco. A gente teve aí na sexta-feira o anúncio da possibilidade aí de elevação de redução na taxa de juros nos Estados Unidos, então por parte do presidente do Banco Central dos Estados Unidos, Jerome Powell. Isso fez com que todo o mercado subisse bastante na sexta-feira. Então vamos dar uma olhada aqui no preço do Bitcoin nos últimos 5 dias. Então aconteceu esse anúncio aí por parte do Banco Central dos Estados Unidos, do Jerome Powell, do presidente, da possibilidade de reduzir juros nos Estados Unidos e colocar mais liquidez na economia. E a mera possibilidade disso acontecer fez com que o preço do Bitcoin subisse, mas logo em seguida ele já voltou a cair e está aí no menor patamar de algum tempo. Vamos dar uma olhada, já faz talvez mais de um mês aí que o preço do Bitcoin não passa dos 111 mil dólares. Vamos ver, isso aconteceu aqui em julho de 2025. Certo? Então, um pouquinho mais de um mês. Lembrando que recentemente o preço do Bitcoin chegou na máxima histórica, então é uma correção interessante que está acontecendo agora. É importante lembrar que nada disso é uma dica de investimentos, é o disclaimer que a gente sempre faz aqui no canal, mas a nossa leitura, pelo menos até o momento, e dado que a economia mundial aí não está contraindo, é que isso é uma correção natural aí de um ciclo que parece ser ainda um ciclo de alta. A gente teve aí uma máxima histórica no Bitcoin em 2013, depois em 2017, depois de 2021 e agora estamos em 2025, então 4 anos depois, também próximo da máxima histórica, num momento de alta. É claro, a gente não tem como prever o futuro, não temos bola de cristal, mas dado que a economia continua crescendo, temos a possibilidade de uma queda na taxa de juros aí. E vamos falar sobre o impacto de tudo isso no preço do Bitcoin também. E dado que, segundo vários indicadores, como o Mayer Multiple aqui do Bitcoin e outras projeções, Bitcoin Rainbow Chart, Bitcoin Long Term Power Law, não parecemos ter rompido ainda um topo como nos últimos ciclos. Então a gente vê aqui que geralmente quando acontece um topo no Bitcoin, ele rompe essa tendência média aqui de preço em várias projeções. Por exemplo, no Bitcoin Long Term Power Law seria essa linha verde aqui, então isso aconteceu em 2021, aconteceu em 2017 e por aí vai. E agora estamos muito próximo dessa linha média aí de tendência, mas ainda abaixo dela, então a gente ainda espera um topo aí para este ciclo ainda. A mesma coisa com o Bitcoin Rainbow Chart, aí com preço próximo da linha de acumulação e compra. E aqui então para o Mayer Multiple, né, que considera uma média móvel aí no preço do Bitcoin, eu estou atualizando aqui, mas está em 1.11, então abaixo da média de 1.30, o que significa que o preço não está muito esticado segundo esse indicador. Lembrando que geralmente quando a gente chega próximo do topo, né, aconteceu em 2021, por exemplo, aconteceu em 2017, aconteceu em outros momentos, geralmente ele passa pelo menos da média, né, de 1.30, mas geralmente acima de 2. Lembrando que a gente vê a volatilidade caindo aqui, provavelmente em função da adoção institucional aí do Bitcoin e também da queda da relevância do halving na questão da oferta do Bitcoin.
Então, por exemplo, quando a gente pega, a gente já mencionou algumas vezes aqui no canal, os maiores detentores do Bitcoin, a gente tem uma adoção crescente institucional com ETFs, com o governo dos Estados Unidos, o governo da China, e talvez tudo isso faça com que a gente esteja vendo essa adoção mais gradual, com menos volatilidade aí no preço do Bitcoin. Eu acho que isso fica bastante visível aqui também no indicador de Fear and Greed Index, o indicador de medo e ganância. Por exemplo, quando a gente teve aqui essa alta aqui, vamos baixar um pouco para ver a data, quando a gente teve essa alta em 2021, então a gente viu aí durante um bom tempo esse indicador acima de 90, com preço subindo aí de, vamos ver no topo aqui, próximo de 5 mil dólares, subindo para mais de 50, mais de 60 mil dólares, né? Então fazendo vezes 10 aí em pouco tempo, de 2020 a 2021. E não é isso que está acontecendo agora. Olha só como, em comparação com esse período de alta é mais duradouro, mais lento e mais gradual. Então a gente pode ver aqui como a gente está vendo nesse ciclo. Então período de alta, uma leve correção, período de alta, leve correção, período de alta, leve correção e por aí vai, ao invés dessa subida mais exponencial aqui vezes 10, que aconteceu, por exemplo, no último ciclo de 2021. Agora, o Fear and Greed Index, deixa eu atualizar aqui este indicador, ainda está em 47, então abaixo da média, abaixo dos 50 pontos aí, indicador de Fear and Greed Index. E para quem não é tão assíduo aqui do canal, só para vocês entenderem a questão da taxa de juros, a importância da taxa de juros no Bitcoin, a gente tem aí um dos principais fatores que movimenta e manipula a economia hoje, é a base monetária nos Estados Unidos, que vem crescendo desde as políticas de quantitative easing, da crise do subprime nos Estados Unidos, então da bolha aí que aconteceu em 2008. Para quem não conhece aí, eu recomendo que assistam o filme A Grande Aposta, que descreve bem o que aconteceu nesse período. Não também porque eles não falam da atuação do Banco Central, que foi o principal agente e o principal causador aí dessas bolhas. Mas enfim, isso vocês aprendem aqui no canal, certo? E como é que eles faziam isso? Como é que eles fazem isso, na verdade, até hoje, os bancos centrais? Basicamente, manipulando a taxa de juros. Então, quando a taxa de juros está baixa, todo mundo se endivida, tem mais dinheiro na praça, e quando eles sobem a taxa de juros, é um período que antecede aí esse momento de correção nos mercados. Isso aconteceu nos anos 2000, 2001, aconteceu nos anos 2008 aqui, aconteceu em 2020, e agora, embora não esteja marcando neste gráfico aqui, a gente teve uma correção recente no mercado. E quando a gente vê uma correção no SP500, como a gente teve agora recentemente, vamos aproximar aqui um pouco, a gente teve aqui o SP500 caindo para abaixo dos 5 mil pontos, a gente teve também o Bitcoin aqui nos últimos 6 meses, vamos colocar de novo, caindo para abaixo dos 80 mil dólares, chegando em 75 mil dólares, olha só. Então, geralmente, quando a gente vê o SP500 caindo, a gente vê a economia global, basicamente, né, caindo de forma mais abrupta, a gente vê uma correção no preço do Bitcoin. Como eu já mostrei algumas vezes aqui neste artigo da Lynn Alden, a gente tem uma relação bastante interessante entre liquidez global e preço de vários ativos, principalmente Bitcoin, mas também SP500, ouro e outros ativos aqui. Então, dado todo esse cenário, dado que a gente tem um cenário bastante positivo, bastante interessante aí, e relativamente favorável para o preço do Bitcoin, um cenário macro também, maior exposição aí, por exemplo, de fundos soberanos, como mostra aqui nessa notícia do portal Bitcoin. Também a gente tem fundos aí de aposentadoria, planos de aposentadoria, podendo agora operar aí com Bitcoin, com cripto. A gente tem aí a dívida crescente dos Estados Unidos, a gente tem o ETF da BlackRock, que é o mais rápido da história, e atingir 70 bilhões de dólares. Então, vários motivos aqui a gente já mostrou. Então, um cenário positivo para o mercado internacional num período de alta. E o Bitcoin também, diga-se de passagem, muito próximo da máxima histórica, né? Beleza, teve uma queda considerável no dia de hoje, e no último mês até uma queda de 4%, mas se a gente colocar o gráfico no máximo, a gente vê que a gente está próximo da máxima histórica e a gente pode estar testemunhando esse aumento aí mais lento, gradual, com menos volatilidade no preço do Bitcoin. Olha só, ao vivo aqui então, 110 mil dólares no momento que eu estou gravando esse vídeo, com uma queda bastante considerável aí para o preço do Bitcoin de mais de 2,4% no dia de hoje. Lembrando, a gente não tem bola de cristal, não é uma dica de investimentos, e por isso, inclusive, eu quero saber a opinião de vocês. Será que isso é só uma correção natural ou será que acabou o ciclo de alta do Bitcoin? Se eu tivesse que fazer um chute, eu diria que não. Eu diria que a gente ainda pode ver uma alta ainda neste ciclo.
talvez para 2025, talvez para 2026, lembrando que vários analistas consideram plausível a possibilidade desses ciclos de 4 em 4 anos acabarem, né, em função da adoção institucional, em função também da redução da relevância do halving na questão da oferta do Bitcoin, mas eu particularmente acho que a gente ainda não chegou no topo deste ciclo. E se a gente chegou, realmente a volatilidade está caindo bastante, porque este ciclo foi bem mais suave do que os últimos ciclos. Mas enfim, particularmente eu acho que ainda não chegamos aí no topo. Acho que o preço ainda pode subir um pouco mais, e uma das coisas que que corrobora com essa tese é a volatilidade aí para cima do preço do Bitcoin com a mera possibilidade. Então, aqui saiu de 112 mil dólares para 116 mil dólares com a mera possibilidade do aumento na taxa de juros aqui. Bom, então partindo para os outros ativos, Bitcoin 600 mil reais, olha só, será que vai baixar aqui de 600 mil reais? Enfim, vamos ficar de olho, eu vou atualizando vocês. Preço do ouro aqui, vamos dar uma olhada no diário, não tem nada de mais acontecendo fora Bitcoin. E também, olha só, Banco do Brasil com 2% de queda no dia de hoje. O que acontece, né? A economia do Brasil, a política aqui, a gente está num momento bastante crítico, onde a gente pode seguir um caminho estilo Venezuela, o que seria bastante crítico, e ou a gente pode começar a melhorar a situação, né? Ainda está talvez um pouco distante do início da melhora, mas todos nós torcemos para uma melhora institucional no Brasil. Mas no momento a situação é um pouco crítica, Banco do Brasil caindo hoje, então se a gente der uma olhada nos últimos 6 meses, caiu quase 30% aí as ações do Banco do Brasil, sendo que o Ibovespa está no 0 a 0 ou se valorizando um pouquinho hoje. Então é um movimento contrário ao movimento do mercado, que pode demonstrar aí um certo risco de distanciamento do Brasil, do sistema financeiro do Brasil com o mundo desenvolvido, com os Estados Unidos e talvez mesmo Europa. Então é um cenário bastante crítico. Eu espero que isso não aconteça, eu espero que a gente consiga reverter a situação política e caótica aqui no Brasil, de bastante insegurança e instabilidade, certo? Seguindo aqui então, dólar, vamos dar uma olhada no dólar no dia de hoje, mais ou menos 0 a 0, com uma leve queda, então. MicroStrategy deve estar caindo ainda mais que o Bitcoin, sim, 4% em dólar, como a gente já mencionou em vários vídeos, Bitcoin Treasury Companies, né, como a MicroStrategy, que é uma das principais aí. Geralmente quando o Bitcoin cai, eles caem mais, quando o Bitcoin sobe, eles sobem ainda mais. Você já deve ter percebido isso, e é muito importante aí perceber esses movimentos aí, que seria como um movimento de alavancagem para o Bitcoin, com risco, com vários riscos na verdade, mas com um dos riscos adicionais de delegar a custódia, com outro risco da empresa, e enfim, vários outros riscos, mas com mais volatilidade. Nos últimos 5 anos aqui, mais de 2.000% de valorização em dólar, Bitcoin nos últimos 5 anos, 800% de valorização em dólar. Por fim, SP500, então, no dia de hoje, com uma leve queda, então, provavelmente recuperando aí a subida que aconteceu recentemente com o anúncio do Powell. Então, enfim, provavelmente se os Estados Unidos baixar juros, a gente pode ver aí mais um pouco de otimismo no mercado. Lembrando que a gente tem uma situação muito crítica nos Estados Unidos, que é a questão da dívida. Então, dívida já passa de 36 trilhões de dólares, as moedas fiduciárias estão falidas aí, a questão é quando, não é mais quando que elas vão colapsar, aliás, não é mais se elas vão colapsar, mas quando, né? Para quem acompanha o canal já sabe disso. As pessoas estão buscando alternativas, mas quando isso acontecer, né, o colapso aí do sistema financeiro global pode ser bastante catastrófico, certo? A gente não sabe muito bem como é que isso vai acontecer, mas é muito importante falar desse risco, porque se acontecer um caos no mercado e cair tudo, o Bitcoin pode cair também, junto com vários outros ativos com uma certa liquidez. SP500, Bolsa nos Estados Unidos, Bolsa no Brasil, Bolsa na Europa, Bolsa na Ásia, né? Se a gente de fato ver o colapso do dólar, que pode ser uma das últimas moedas fiduciárias a colapsar, né? Então a gente pode ver esse efeito dominó no mercado. E para fechar aqui, para deixar vocês um pouco irritados, só deixa eu fechar esse anúncio aqui, a gente vai lembrar aqui, olha só, quanto que você já pagou aí para políticos e burocratas do seu bolso, mais de 2,5 trilhões de dólares em impostos, certo? E aumentando, olha só, em tempo real. Esse aqui é a quantidade de dinheiro do seu bolso que está indo para Brasília neste exato momento em tempo real. E qual que é a contrapartida que a gente tem disso? Nada de bom, certo? Se você acredita que políticos e burocratas estão preocupados com você,
eu diria que no mínimo você está muito otimista, não é verdade? Estamos aqui no dia 25/8/2025, o ano nem sequer acabou e já pagamos mais de 2,5 trilhões de dólares em impostos. A situação no Brasil aqui não é fácil. Não à toa aí o Brasil é um dos países que está liderando a fuga de dinheiro, a fuga de milionários na América Latina e também a fuga de cérebros, que está crescendo então a ida de brasileiros qualificados para os Estados Unidos. Então estamos perdendo aí as pessoas qualificadas para países mais livres, mais desenvolvidos aí, com mais liberdade econômica, liberdade de expressão e por aí vai. Enquanto isso, a gente vai pagando a conta aqui no Brasil, certo? Os impostos cada vez aumentando, então já passando de 2,5 trilhões de dólares. Bom, atualização sobre os ativos de hoje. O preço do Bitcoin 111, eu acho que eu vou colocar no título aí 110 mil dólares, porque foi o preço que chegou aí o Bitcoin ao vivo. Então é isso. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar o like, clicar no sininho, inscrever-se no canal, ficar à vontade na ação dos comentários. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo, ainda hoje ou amanhã aqui no canal.